Bom dia, classe! Paz seja convosco. Cumprimente o pessoal que está assistindo a gente lá na gravação, pela internet, pelos meios de comunicações, redes sociais, Facebook do nosso Seminário Teológico da Catedral Evangélica de Sorocaba. Vamos lá. Nossa aula de hoje, Reino Dividido de Israel. Nós terminamos na aula passada o Reino Unido de Israel, que durou quantos anos? Que teve o primeiro rei chamado? Segundo. Terceiro. Quarto. Não teve. Reino Dividido de Israel. Como nós falamos no final da nossa aula anterior, ele vai iniciar quando Salomão morre e sobe ao trono Roboão, filho de Salomão, tá ok? De um lado, e do outro lado do ringue, Jeroboão, filho de Nebate. Vamos colocar que ele é filho de Nebate, porque houve outro Jeroboão na história de Israel, a partir do reino dividido. Vamos colocar aqui de Nebate. Então, o pai dele chamava-se Nebate, não debate, é Nebate. Tá? Muito bem. Onde que está isso, Tiago? Está lá no primeiro livro de Reis, na Bíblia Sagrada, e no nosso livro de estudos, onde está? Está no capítulo 9, qual eu havia pedido na aula anterior, para vocês lerem. Todos leram, certo? Mais ou menos. Vamos lá. Então houve aquele cisma, né? Salomão morre, havia aquela profecia do castigo de Deus contra Salomão por causa do seu pecado, da sua apostasia, ele ter se afastado de Deus, ter permitido que suas mulheres estrangeiras trouxessem o culto das divindades, as divindades feitas, representadas nos ídolos de pau, pedra, ou seja, quebrou todos os 10 mandamentos, né? Os mandamentos dados por Deus através de Moisés, resumidos nos 10. E ele próprio, além de permitir, ele participou do culto, incentivou, e até alguns estudiosos colocam que ele participou do culto ao Moloque, ao deus Moloque, que era dos amonitas e moabitas, o qual envolvia sacrifício humano. Para você ver um camarada que tinha conhecimento com Deus, que sonhava e Deus falava com ele, através dos sonhos, que Deus manifestava a sua glória física, o buraco que ele entrou, né? Tá ok? É aquele retrato que você vê hoje em dia, né? Infelizmente, nós temos, garanto que você pelo menos conhece um. Se você não conhece, você levanta a mão para glorificar de pé. Uma pessoa que apartou-se do caminho de Deus, desviou-se do caminho de Deus, e a vida que era para ter, tudo está beleza, está vivendo a vida dele, começa só ladeira abaixo, né? Só desgraças vão acontecendo, assim como Jesus exemplificou, né? Uma casa depois é limpa e expulsa os demônios, ele vendo que não tem nada dentro, não tem ninguém, não tem um valente guardando a casa, né? O seu espírito, a sua alma, ele vem com mais 7 amiguinhos para arrebentar. O diabo não vem para brincar, ele não brinca de ser diabo. Tá? Às vezes a gente brinca de ser crente, brinca de ser empregado, brinca de ser filho, brinca de ser professor, brinca de ser marido, brinca de ser pai, brinca de ser mãe, mas o diabo não brinca de ser diabo. Diabo, que é uma palavra que quer dizer inimigo, mesma coisa que a palavra hebraica ha-satan, ou satã, apenas quer dizer inimigo. Tá bom? Então o diabo não tem nome, é inimigo só, ele é inimigo. Começa a divisão do reino de Israel. A partir daquela ruptura com o pecado de Salomão, temos a profecia sobre Jeroboão que nós falamos na aula passada, as atitudes inconsequentes tomadas por Roboão, a partir disso o reino de Israel se dividiu em 2 partes. Tá ok? Uma parte ficou com Roboão, foram 2 tribos que permaneceram fiéis à descendência ao trono de Davi. Quais foram? Foram Judá e qual que é a outra? Benjamim. E o restante das outras 10 tribos ficaram fiéis a Jeroboão. Não vamos colocar todas aqui para não encher a lousa, né? Então, vamos resumir, colocar lá em cima Aser, reticências, Efraim aqui embaixo. Eu sei que você já está vendo o mapa na sua cabeça de Israel, assim, já está visualizando tudo que eu estou visualizando aqui. Esse professor é maluco, de onde é que ele fica vendo essas coisas? Vai buscando um mapa na sua mente, vai sintonizando. Ou se vier na sua Bíblia, pode procurar também.
E ao extremo leste, Manassés. As 10 tribos que permaneceram fiéis. Vamos colocar agora um resumo bem prático, um esqueletão do que foi o reino dividido da nação de Israel. Tá, ok? Vamos colocar aqui, fazer uma linha. Quem cruzar primeiro é a mulher do padre? Não, não é, brincadeira. Tá ok? Então agora, a partir desse momento, após a morte de Salomão, o reino vai se dividir em 2 partes. No início vai haver uma fronteira imaginária. Depois, com o decorrer dos anos e alguns reis, eles mesmos acabam construindo fronteiras físicas, né? Muros, para separar um reino do outro. Tipo assim, Califórnia, Novo México, assim, separando o México e os Estados Unidos. Mais ou menos isso. Fazer aquele mapa famoso que vocês gostam. Vocês amam quando tem mapa, né? Falam, nossa, estava aguardando esse mapa, não via a hora de chegar o mapa. Aqui o mar Mediterrâneo, que na época era chamado Mar Grande. Aqui o Lago de Meron. Aqui tem o Monte Hermon, aqui a nevezinha caindo no Monte Hermon. Olha que lindo, que vai formando outro lago, o Mar da Galileia, que forma o Rio Jordão, que forma o Mar de Sal, que nós chamamos de Mar Morto. Muito bem. Então, mais ou menos aqui, tem a canetinha vermelha ali. Mais ou menos aqui, bem mais ou menos. Vamos traçar aqui. Aqui se localiza, até os dias de hoje, a cidade de Jerusalém. Aqui se localizava a cidade de Betel. Aqui a cidade de Siquém. Vou colocar sem acento, porque eu não lembro onde que é o acento dessa palavra. E aqui em cima, a cidade de Dan. Vamos lá. Sei que você do fundo não está enxergando, mas vai forçando a imaginação para você pensar. Depois você confere no mapa, na sua Bíblia ou na internet. Coloca lá, Reino Dividido de Israel, você vê o mapinha, já localiza todas as divisões. Então, após a divisão do reino, vou colocar aqui, é óbvio, né? Aqui, ó. O Rio Nilo. E aqui, parece uma bermuda, o Mar Vermelho. Muito bem. Então, após a divisão, torna-se praticamente assim, uma fronteira imaginária que delimita as 2 tribos do sul, Benjamim aqui, fazendo fronteira com Jerusalém, e o restante aqui, Judá, pegando toda essa região, Jerusalém para baixo, incluindo a região desértica, no qual também estava inserido, essa há muitos anos já estava inserido, e nem contavam com ela mais, já fazia parte de Judá, que era a tribo de Simeão. Tá? Então aqui Benjamim, Judá e Simeão. Então aqui se tornou o reino do sul, onde Roboão, com depois seus outros descendentes, né, filhos, netos, a linhagem de Davi, governaram. E aqui para cima ficou as outras 10 tribos, começando aqui com Efraim, subindo até Asser, e depois aqui Manassés e Ruben do lado direito do Rio Jordão. As 10 tribos que constituíram o chamado Reino do Norte. Então essa fronteira no início era imaginária, tá, ok? Depois, com alguns outros reis, construíram fronteiras, muros, sitiaram as cidades, colocaram barricadas para que não passassem de um lado para o outro. Tá, ok?
mas no princípio não foi tão radical assim a coisa. Do ponto de vista militar, mas cultural foi. Vamos lá. Então agora no reino dividido, no período do reino dividido da nação de Israel, nós vamos ter 2 quadros. As histórias vão ocorrer em paralelo. Tá ok? O reino do norte também foi chamado de Israel. Tá ok? Reino do sul também ficou conhecido como reino de Judá. A capital, tá ok? Capital do Reino do Norte, a princípio foi Siquém, ou Siquém, depende de onde cai o acento, e depois foi transferida pelo rei chamado Onri, pai de Acabe, para a cidade chamada Samaria. Eu creio que essa você já ouviu falar mais que Siquém, certo? Enquanto no Reino do Sul, a capital permaneceu sendo Jerusalém. Tá ok? Aqui também há algo que começa a diferenciação. Enquanto em Jerusalém permaneceu sendo a capital política, onde estava o trono, né, o governo, o palácio, também permaneceu sendo a capital religiosa do Reino do Sul, onde estava o templo construído por Salomão, onde o povo ia para adorar a Deus durante as festas, né? As 3 grandes festas, outras 4 festas menores durante o ano. Oi? Rio Nilo. Rio Nilo. Tem o delta do Nilo aqui, são vários braços saindo aqui, tchururu, espalhando água. Jerusalém permaneceu sendo a capital tanto política quanto religiosa. No Reino do Norte, Jeroboão promoveu uma mudança, a qual começa a descaracterização do Reino do Norte como uma unidade, conforme eles eram na época de Salomão, e Davi e Saul. O que Jeroboão fez, Tiago? Com medo, apesar de ter recebido uma profecia da parte de Deus, com medo que o povo se voltasse para Roboão, quando viesse a adorar a Deus em Jerusalém, ele decide construir outros templos. E ele faz um templo na cidade de Betel, o extremo sul do Reino do Norte, e um templo na cidade de Dan, no extremo norte do Reino do Norte. Beleza? Beleza nada. Em Betel e em Dan, ele constrói 2 imagens, uma imagem em cada cidade de um bezerro de ouro. Tá, ok? A semelhança de quando o povo saiu do Egito e forçaram a Arão construir uma imagem para que eles adorassem a Deus. Ou seja, uma forma visível, não que eles adoravam o bezerro de ouro em si, mas falavam que Deus estava montado sobre aquele bezerro. Praticava a idolatria de forma indireta, né? Tentar mascarar. Sendo bem claro. Isso já promove uma mudança. Então nós temos 2 capitais religiosas, Betel e Dan. Não tem nada a ver com a capital política. E Jerusalém permanece sendo tanto administrativa quanto religiosa. Certo? Muito bem. Outra coisa que vai diferenciar o Reino do Norte do Reino do Sul. Durante a duração do Reino do Norte, ele teve 19 reis que se assentaram sobre o trono e governaram. O Reino do Sul, durante a sua duração, teve 20 reis. Só que, desses 19 reis,
Pelo menos 9 famílias ou dinastias diferentes. Cai na prova. Oi. Então quer dizer que 10 famílias cuidam desse criança de Salomão? E as 9? Não, peraí, vou explicar já. Calma aí. Vamos chegar lá. No Reino do Norte, primeiro rei Jeroboão. Começa Jeroboão governando, seu filho começa a governar, há um golpe. Afastam ou matam. Geralmente matavam. Vem outro, dá o golpe e começa a governar. Governa o pai, governa o filho, outra pessoa, geralmente um líder militar, vai lá e dá um golpe. Gera uma outra dinastia. Então, no período que houve o Reino do Norte, passaram 9 famílias diferentes governando, assumindo o trono no Reino do Norte. Mais ou menos Game of Thrones, assim, tá, assim, William Shakespeare. Eu falei na aula anterior. Reino do Sul. Passaram durante o período de duração do Reino do Sul, do Reino de Judá, 20 reis diferentes, sendo que todos eles eram de uma só família, descendentes de Davi. Tiago, por que eu tenho que estudar isso? Porque se você não estudar isso, você não entende o Novo Testamento. Os samaritanos vieram da onde? Jesus é filho de Davi, é o rei de Israel, por quê, Tiago? Tá? Então, nós temos essa diferença já clara. Já temos um antagonismo, uma diferenciação fica clara. Jeroboão já deixa isso marcado, ele muda o centro da religião, muda para que o povo não viesse a Jerusalém, não se voltasse, não retornasse. O medo dele era que o povo retornasse para Roboão, para ficar debaixo do governo da família de Davi. Okay? Outra coisa que vai deixar mais diferente, mais destacado, explícito o antagonismo, a diferença entre ambos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Desses 19 reis que governaram, se a gente for colocar um filtro grosso, assim, grosso mesmo para enxergar assim daqui a lá em Votuporanga, lá em Jales, lá no Mato Grosso, no Paraná, se você não olhar os mínimos defeitos, desses 19 reis, nenhum passou. 0 reis foram bons. Assim, não teve nenhum que salvou, assim, nem na recuperação, não, nenhum passou. Eles foram maus. E desses 20 aqui, foi todo mundo? Não, foi 8. Tá ok? Dos 19 reis que governaram o Reino do Norte, nenhum deles foi bom. Nenhum deles foi temente a Deus, ou buscou a Deus, ou realmente voltou seu coração para Deus. Às vezes, eles começavam a querer pender para Deus, depois voltavam para a idolatria, ou voltavam a confiar nas nações ao redor, no Egito, na Síria, no poderio militar, e davam as costas para Deus e voltavam para a idolatria. Do Reino do Sul, desses 20 reis que passaram, 8 deles foram tementes a Deus. 8 deles buscaram a Deus, os outros 12 começaram, até alguns deles servindo a Deus, depois desviaram, ou tiveram um momento de lampejo e depois voltaram a pecar. Ok? Reino do Norte encerra a sua duração por volta do ano 722 antes de Cristo, quando são levados para cativeiro pelo Império Assírio. Então, vamos colocar aqui cativeiro assírio. Reino do Sul. Ele dura até o ano 586 a.C., quando
Após o terceiro ataque do exército babilônico, o restante da população vai para o cativeiro babilônico. Cadeira aqui da frente. Muito bem. Desse cativeiro assírio, o que interessa para a gente, Tiago? Só um fator histórico? Não. A Síria, o império forte da época, né? O primeiro império que nós vemos no registro bíblico, o Império Grande, é o Império Egípcio. Depois, o segundo maior destaque é o assírio, depois o babilônico, depois o medo-persa, depois o grego e depois o romano. Você vê isso, você começa a entender isso melhor quando você lê o livro de Daniel, aquelas passagens que ele vê os animais, vê as bestas, né? Ou na própria estátua que Nabucodonosor tem um sonho e o Daniel depois tem esse sonho também, interpreta para Nabucodonosor o que é. Mas não é a nossa matéria de hoje. Então, o Império Assírio, que estava forte naquela região na época, ele ataca a região para dominar. Israel se rebela contra ele, não quer pagar imposto, não quer pagar tributo. Então ele vai, ataca as cidades da região do Reino do Norte e pega a população local e tira eles daqui e transporta para a Síria e para outras regiões que eles conquistavam, né? Aqui. Rio Eufrates, Rio Tigre, aqui Assíria, e aqui Babilônia, e aqui a Piaí da Ribeira, não, Ribeirão Branco, não, brincadeira. E aqui vai desembocar no Golfo Pérsico. Então, o Império Assírio retira o povo do Reino do Norte, transporta ele para a Síria e para as regiões no qual eles dominavam. Tira toda aquela população, a maior parte dela. E traz pessoas das outras regiões onde eles haviam conquistado e implantam na região do Reino do Norte. Com isso, quando eles implantam na região de Samaria, vai nascer os povos chamados samaritanos dos dias de Jesus, que eram povos que misturaram as suas culturas e suas religiões com a cultura e a religião do local. Quando os assírios trazem esses povos, deportam eles para o Reino do Norte, começa a haver uma matança, os animais aparecem, começam a matar os colonos, começam a destruir, então eles ficam preocupados e falam, olha, talvez esse povo que a gente deportou não está servindo muito bem o Deus local da terra, o Deus da região, a divindade da região. Então eles chamam alguns sacerdotes que haviam sobrado do Reino do Norte para ensinar os nova população, né, os colonos, como deveriam servir a Deus. Nisso nasce a religião samaritana, a religião mista, né, sincrética, que mistura o judaísmo, a religião de Israel, com outras culturas e outras religiões que haviam sido importadas desses povos. Por isso que nos dias de Jesus há aquela rivalidade entre judeus e samaritanos. Tá ok? Então Jesus passando pela cidade de Sicar em Samaria, no meio-dia, aquele solzão rachando, né? O cachorro late, o gato mia. Sim, tu entendeu a história. E a mulher samaritana fala, eu sendo mulher, ainda mais sendo samaritana, você judeu, não convém você conversar comigo, porque os judeus, daí o autor, né, João, explica, porque naqueles dias os judeus não se davam com os samaritanos. Então, a partir desse momento, por volta do ano 722 a.C., já começa a se formar essa rivalidade entre eles, que perduraria até os dias de Jesus. Oi, cadê você? Não. Israel e Judá são os descendentes de Abraão que se dividem depois da morte de Salomão.
Ismael vão formar parte dos povos árabes, né? Os ismaelitas e outros mais. Tá bom? No Reino do Sul, finaliza no ano 586 com o cativeiro babilônico. O que acontece aí, Tiago? Ocorrem 3 invasões por Nabucodonosor, mesmo esquema. A história é cíclica, né? Nós vemos isso principalmente no livro de Daniel, isso. Quando sobem reis, caem outros reis, que são suplantados por outros, sempre Deus está no controle de todas as coisas, permitindo isso acontecer, e no momento que aquilo excede a vontade dele, vai lá e corta a camarada, no caso que ele fez com Nabucodonosor. A Síria estava soberba, com o coração inchado, havia dominado toda a região, e Deus permite um instrumento para destruí-la, que é o Império Babilônico, que cresce às barbas dos reis assírios, com a pessoa do Nabucodonosor. Tá ok? Um grande líder militar, político, que sobe e conquista a Síria, e conquista os povos que a Síria havia conquistado. E agora, naquele embate, ele torna o Reino do Sul, Reino de Judá, uma região vassala, né? Tinha que pagar tributos, tinha que obedecer às leis dele. Judá se rebela, busca auxílio no Egito. Daí Nabucodonosor fala, seus miseráveis, vai ser assim, então vocês vão ver que é guerra. E vai lá e invade as cidades de Judá e faz um cerco desde o ano 605 antes de Cristo até o ano 586. Ele cerca a cidade ano 607. Isso aqui não cai na prova. Isso aqui cai, data não cai. Não vou judiar de vocês. Ele faz um cerco durante 2 anos, a cidade fica fortalecida, ninguém entra, ninguém sai, fica todo mundo lá dentro, até que começa a passar fome, e Nabucodonosor consegue entrar com seu exército lá, e faz a primeira destruição da cidade, pega os utensílios do templo, as taças, candelabros, objetos, e leva parte da população, incluindo o rei, Joaquim, os príncipes e alguns camaradas que você conhece, como Daniel, como Ezequiel e os amigos de Daniel. Não, o nome hebraico deles. Azarias, Misael e Ananias. Tá? Depois, no ano 592, o Reino do Sul está lá do mesmo jeitão, parará, e começa aqui, não, vamos rebelar de novo, vamos fazer insubordinação de novo. E Deus já havia profetizado, através de Jeremias, que era para eles obedecerem ao rei Nabucodonosor. Se fossem deportados, levados ao cativeiro, que vivessem lá em paz. Jeremias capítulo 27 e capítulo 29, fala, na cidade que eu levar vocês vão buscar a paz da cidade, lá vocês vão prosperar, vão comprar campos, vão ter filhos, filhas, vão vender, parará. Como depois os relatos históricos mostram que realmente muitos dos judeus prosperaram, fizeram comércio, até criaram um dos primeiros protótipos de bancos dentro da Babilônia. Mas, enfim, se rebelam de novo, e vai lá Nabucodonosor com seu exército lá, e ataca de novo no ano 597, leva mais um pedaço do povo embora, uma porção do povo embora, cativo lá para a Babilônia. Detalhe que, diferente da Síria, ele não manda implantar ninguém. Ele deixa aqui vazio, fica só os camponeses, os mais pobres. Na primeira leva, ele levou também artesãos, mestres. Depois, no ano 586, o último rei dos 20 reis do Reino do Sul, descendente de Davi, chamado Zedequias. Mais um Zé Ruela. Ele vai lá e busca auxílio no Egito de novo. O Egito fala que vai dar força para ele, força política e militar. Em vez de obedecer à profecia de Jeremias, Jeremias era o profeta que havia sobrado lá na época, no Reino de Judá, em Jerusalém. Ele desobedece. Nabucodonosor, mais uma vez com o seu exército, vai lá e ataca, e agora ele destrói os muros da cidade, destrói o templo, ateia fogo ao templo e leva a maior parte da população que havia sobrado lá, ficando apenas camponeses e miseráveis da terra em um pequeno grupo, entre os quais fica o profeta Jeremias. Tá ok? O povo de Israel fica cerca de 70 anos na Babilônia e depois retorna. Isso é matéria para a próxima aula. Mas o quadro do reino dividido de Israel, a grosso modo, é isso. Então, quando você lê o livro dos profetas, eles vão estar relatando esse período. Tá? Tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. Tá ok? E a partir desse momento,
do reino dividido de Israel é que vai ter destaque o ministério profético. Qual era a função do profeta? Qual era o papel do profeta? Anunciar ao povo a palavra de Deus. Por quê? Muito bem. Por quê? Por quê? Imagine você está dirigindo o seu carro, seu SUV elétrico, movido a água, a hidrogênio, supernatural, zero emissão de carbono, para uma estrada linda, bonita e florida, e você vê as várias placas, cavaletes, cor de laranja, escrito perigo, e você continua o caminho, escrito depois mais frente, retorno, e você continua seguindo. Depois último retorno, você continua seguindo, de repente, por um carro na frente, seu louco, volta logo para casa, que você vai cair no buraco. Então a função do profeta era essa. Enquanto o povo de Israel não estava ouvindo a voz de Deus, eles tinham a lei escrita, eles tinham os levitas, que eram incumbidos. Lembra que a gente falou das 48 cidades levíticas, né, no livro de Josué, e que os levitas viviam nos arredores, né, na periferia das cidades? Está vivo ali ainda, graças a Deus, está respirando, abrindo a boca, está vivo. Glória a Deus. Então eles tinham a lei escrita, tinham os sacerdotes levitas para ensinar a lei, mas eles não ouviam a voz de Deus. Então a função do profeta, vamos resumir de forma bem sucinta aqui. O ministério profético nos dias do reino dividido de Israel era o seguinte: era advertir o povo, era chamar a atenção do povo. Então a gente pode colocar, sintetizar numa frase, né? Ou entra na linha, uma frase bem acadêmica, bem teológica, ou entra na linha, ou, se eu errei a acentuação aqui, as vírgulas, que me perdoem, ou pé na estrada. Ou entra na linha, ou pé na estrada, né? Tem um samba antigo que fala regra 3, né? O nome do samba é regra 3. Você abusou da regra 3, igual no futebol, onde menos vale mais. O camarada nesse samba pisava na bola com a mulher mandou ele passear. Deus, profetas no reino dividido de Israel são o porta-voz de Deus para anunciar a mesma coisa. Ou vocês obedecem, ou vocês vão ser deportados. Pois o cativeiro, tanto de Israel quanto de Judá, quanto em qualquer outro momento da história do povo de Deus, dos descendentes de Abraão, foi profetizado por Moisés lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 34, no mesmo capítulo que fala da morte dele, como nós havíamos falado já nas nossas aulas sobre Pentateuco. Sei que você lembra, está fresco na sua memória. Eu estou lembrando, o Tiago estava com a camiseta tal no dia. Então, era Deus falando com eles, pois eles não ouviam a voz de Deus. Tá ok? Então, o profeta, agora fugindo um pouco da nossa matéria, só trazendo para os dias atuais. O profeta de Deus vai falar quando? Quando a pessoa não é apta para ouvir ou entender a mensagem naquele momento. De repente, Deus levanta um profeta para falar para nós, pois a gente vê com os nossos olhos e não consegue entender. Algo que Deus vai realizar no futuro. Até aí, beleza. É duro quando o profeta vem para falar aquilo que a gente não quer entender. Não quer obedecer. Que a gente sabe que é errado, ele fala e você vai lá e... Eu vou lá, você não. Eu vou lá e piso na bola. Tá? Então o profeta, ai que legal, é profeta, ele é homem de Deus. Não, o mais legal é o pastor mesmo, porque ele fala, tanto no Antigo Israel quanto nos dias de hoje, porque ele fala aquilo, ensina o povo, cuida do povo. O profeta fala quando o povo não consegue ouvir, ou não consegue entender, porque é algo muito grande, ainda Deus vai lá e prepara o coração dele, ou porque ele não consegue entender, porque está com o ouvido endurecido para ouvir a voz de Deus. Então agora, no reino dividido de Israel, o ministério profético tem maior destaque que o ministério sacerdótico por causa disso. Porque o povo vai sempre desviar de Deus, vai sempre pisar na bola, vai sempre correr atrás da idolatria, se tornar igual aos povos da sua região. Tá ok?
Por isso nós temos agora esse grande volume de profetas que aparecem. Não é porque de repente eles estavam tudo dormindo lá, incubado, acordou agora, é que nem temporada da Marvel, né? Um filme atrás do outro, lá, 10, 11 anos com filme. Não. É porque agora realmente o povo não estava ouvindo a voz de Deus. Por isso eles têm maior destaque do que haviam tido no período anterior, do Reino Unido, ou com Samuel, com os juízes. Tá ok? Oi? Não. Do período do Antigo Testamento, o único profeta com registro, com texto, né, é Malaquias. Daí, João Batista é um profeta do Novo Testamento. Novo Testamento. Tá. João fala acerca disso, né? Fala como ele vem no mesmo espírito, na mesma pegada de Elias, do profeta Elias, do qual a gente vai falar agora. Também era o mesmo caso. Não é porque virou o testamento, mudou a parte, tem a página em branco lá no meio que mudou, não. O povo também nos dias de Jesus tinha a lei, tinha o templo, mas também não estava ouvindo, e Deus levanta João Batista, mas não é minha matéria, isso não vou falar. Não vou dar spoiler. Vamos lá. Ministério profético. Vai ser bem próspero durante esses dias. Oi, não, ninguém. Ouço vozes. Que medo. Ai, Reino do Norte. Opa. Oi. Se eu não me engano, deixa eu ver se no livro tem o nome certo. Não, não falei. Quer ver? Eu vou falar que foi Sargão II, mas deixa eu buscar aqui para não errar. Nome bem fácil lá. Página 112, está lá. Tiglat-Pileser III. Não. Tiglat-Pileser III foi antecessor, foi Salmaneser V. Está bem fácil decorar assim. Então. Foi o Salmaneser V. Então aqui a gente tem um quadro dos profetas. Durante o reino dividido de Israel. Tá? Então aqui a gente vai ver um esboço geral. Quando a gente for estudar o livro dos profetas, a gente vai ver melhor. Durante esse período do reino dividido de Israel, faltou colocar outra coisa aqui. Durante o reino dividido de Israel, nós temos a maior profusão, a maior quantidade de profetas e profecias sendo transmitidas por esses homens de Deus. E eles dirigiram as suas profecias para alguns locais específicos. Muitos profetizaram para toda a região da época e reinos da época, e até mesmo para o futuro, como no caso do profeta Isaías, que ele profetiza acerca de Ciro, o rei da Medo-Pérsia, que viria 150 anos depois dele, e profetiza acerca de Jesus, que viria cerca de 700 anos depois dele, da vida do profeta. Tá? Mas podemos dividir, a grosso modo, esses profetas. Profetas que ministraram dentro do cativeiro babilônico. Daniel e Ezequiel. Depois do cativeiro babilônico. São os 3 últimos livros do Antigo Testamento, né? É Ageu, Zacarias e Malaquias. Que profetizaram para outras nações. Foi Naum, que profetizou contra o Império Assírio, especialmente contra a cidade de Nínive, a capital, e Obadias, que
que profetizou contra Edom. Oi? Não. Zacarias, esse último profeta, ele está por volta do ano 490, 470 a.C. João Batista já no volta do ano 40 a.C. que ele vive, né? Tá? Reino do Norte. Nós temos Amós, Oséias. Vou pôr ele aqui agora. Se eu não estou trocando ninguém de casinha aqui, vamos colocar. Bom, depois eu faço uma errata aqui, alguma coisa, se eu mudei a casinha de alguém. A grosso modo, nós temos isso, esse quadro. No Reino do Norte, os profetas Amós, Oséias, Elias e Eliseu. O Elias e o Eliseu não têm livro próprio, estão relatados tanto no primeiro e segundo livro dos reis de Israel, quanto no segundo livro de Crônicas, sobre eles, né? Sua maior área de influência foi contra o Reino do Norte, mas também profetizaram contra o Reino do Sul. Então, vou colocar ele aqui entre parênteses, né? No Reino do Sul, tiveram um maior número de profecias, e destaque foi Isaías, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Jeremias e Joel, apesar de Joel não ter data certa e a profecia dele ser muito abrangente, alguns colocam eles que foi posterior ao cativeiro, tá? Alguns estudiosos, mas não é certeza. O livro de Joel não dá nenhuma referência histórica diferente dos outros profetas. Os que profetizaram dentro do cativeiro babilônico e sobre o cativeiro, sobre os reis da época e sobre o futuro, Daniel e Ezequiel. Os que profetizaram contra outras nações durante o reino dividido, Naum, que profetizou contra Nínive, capital do Império Assírio, e Obadias, que profetizou contra Edom, que tirou sarro, ficou dando risada quando Jerusalém foi tomada cativa pelos babilônicos. Depois do cativeiro babilônico, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, que vão chamar o povo para voltar para Deus. Certo? Tranquilo? Claro como cristal? Sim ou não? Oi? Não. No cativeiro assírio não teve nenhum profeta com destaque. Tanto que a nação do Reino do Norte ela some e desaparece depois do cativeiro assírio, enquanto o Reino do Sul ele retorna e é reconstruído. Por isso nós temos profetas depois. Certo? Esse é o quadro geral dos profetas, que nós vamos estar estudando nas próximas aulas. Tá ok? Para a semana que vem. Questões e leitura. Como vocês leram o capítulo 9 na aula passada, né? Então vocês vão reler o capítulo 9 e vão ler o capítulo 10 agora. Oi?
Na outra, né? Vitor, pode encerrar. Nossa aula vai ser na outra, né? Daqui 15 dias. Não, calma, irmão. Calma, irmão. Calma. Hoje é dia 4, na semana que vem é dia 11, certo? Então, nossa aula será dia 18. Para quando? Paranauê. Não, para o dia 18 de abril, não, de maio. Maio 2019. Quem vai fazer aniversário esse dia, traz bolo aqui para nós comemorar. Leitura. Leiturinha. Capítulo 9. Já li, Tiago, relê de novo. Capítulo 10. Tá? Questões para responder. Vamos lá. E entregar, de preferência. Muito bem lembrado, obrigado. Página 113. É a questão de número 1 e número 2. Página 114. Que número que é, Tiago? É a 5, 6 e 10. Muito bem. E depois, lá do capítulo 10, que pergunta que é, Tiago? Página 124. Questões número 1, 2. 1, 2, 3 e 9. Certo? O que é para fazer para a aula do dia 18? Dormir. Leitura, capítulo 9, capítulo 10. Questões, página 113, questão número 114, números página 124, questões número 1, 2, 3 e 9. Muito bem, Deus abençoe vocês. Tchau, bom almoço, bom final de semana.